paz do Senhor, queridos amigos e irmãos. Eu sou o pastor Reginaldo, da comunidade cristã Projeto Semear. Eu estou aqui mais um dia para falar com você sobre algum tema da Bíblia onde o Senhor tenha tocado o meu coração. E neste dia o Senhor fala fortemente comigo sobre aquilo que Deus mais tem feito conosco. Muitos de nós temos aberto nossas bocas para dizer coisas nos nossos momentos de fraqueza, de tensão, nos nossos momentos de humilhação que muitas vezes a vida nos impõe. Alguns optam por chorar na presença de Deus, enquanto outros optam por abrir suas bocas, desdenhar a vida e blasfemar diante de Deus. Esta noite quero falar com você a respeito do que a Bíblia diz quando nós nos encontramos em situação de escassez, em situação de dificuldade plena ou em qualquer momento da vida onde nós nos damos conta que somos totalmente dependentes de Deus. Olhe só. O livro segundo escreveu Mateus nos diz no capítulo 7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? O Senhor, ele deixa uma lição muito grande e muito valiosa. O Senhor que nos criou, conhecendo a insensatez humana, ele já faz uma comparação justamente do amor divino para com o amor de um pai com um filho. Nós, apesar de sermos imagem e semelhança de Deus, carregamos em uma carne pecaminosa, carregamos uma insensatez tão grande que alguns de nós, mesmo sendo ruins, quando se trata de um filho, começa a doer em nós. E um pai que se preze, ele, nos momentos de dificuldade, ele tira literalmente a comida da sua própria boca para tratar do seu filho. E o Senhor nos deixa aqui uma lição nesse texto compartilhado, que nós, sendo humanos, nós sendo dotados de sentimentos ruins, quando um filho pede pão, não lhe damos uma pedra para comer. Quando o filho pede um peixe, não lhe damos uma serpente. E em versículos adiante, no mesmo texto, o Senhor ainda faz uma melhor e maior indagação. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, no versículo 11 diz, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Eu te convido neste dia, nesta noite, para analisar quão forte é esta palavra. O Senhor, por mais que nós sejamos ingratos com Ele, por mais que nós sejamos pessoas que amarramos tudo aquilo que alguém irá nos dizer, a religião. Quando alguém vem para nos colocar uma passagem como essa, anunciando a palavra que está intimamente ligada ao amor daquele que nos criou, e a pessoa
através de um gesto ou de palavras, ela vira as costas para Deus. As pessoas rejeitam palavras que alguns anunciam de verdade, não por religiosidade, mas por amor a almas, por amor a vidas. E a maioria das pessoas rejeitam. Rejeitam porque a crescente religiosidade deturpa o verdadeiro sentido do evangelho pregado. A religiosidade ou a ganância de homens que vivem desta religiosidade deturpam a essência de um evangelho de amor que teria a pura essência de fazer com que os homens conhecessem o amor de Deus para com o homem. E a palavra do Senhor, quando diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, o Senhor estava deixando claro que seria nosso Pai e que nos cuidaria por todo o tempo em que nós tivéssemos que estar vivendo nesta terra. Por si só, esta passagem ela é cheia de pesos, cheia de encontros que um poderia pensar que seria desnecessário encontrarmos aqui tristezas, homens gananciosos, pessoas perversas, inveja, pessoas que pensam apenas em si mesmo. Mas eu choro às vezes quando eu começo a ler a Bíblia e eu encontro palavras como essa, eu consigo sentir quão grande é o amor desse Deus. E o meu objetivo aqui neste canal não é transformar você que me ouve em mais um religioso. O meu objetivo aqui neste canal, apesar de eu pertencer à comunidade cristã Projeto Semear e defender esta bandeira, mas eu quero te dizer que a primeira bandeira que eu defendo e te apresento é do amor de um Deus que não contém nenhum estatuto de nenhuma placa de igreja, porque estas não nos levarão ao céu. Eu entristeço quando eu vejo pastores em uma competição frenética para ver quem ganha mais membros, para quem tem mais pessoas em suas igrejas a fim de colher os seus dízimos e viver com tranquilidade. E eu quero dizer a você, a sua fidelidade com Deus em dízimos nada tem a ver com que o outro que está recebendo tenha que pensar que esse dinheiro é para o seu bem-estar. Eu oro e peço a Deus para que pessoas em lideranças de igreja ainda acordem nos últimos dias para transformarem as arrecadações em cestas básicas, em socorro para aquelas pessoas que já não aguentam mais trabalhar e que necessitam de ajuda do governo e que muitas vezes esta ajuda não chega. Eu oro e peço a Deus, às vezes, quando eu leio palavras como essa, para que o Senhor ainda toque em corações de pastores nos últimos dias, para transformar suas igrejas em centros comunitários de socorro a crianças que não têm o que comer, a pais que se entristecem por não poder comprar 1 litro de leite para os seus filhos. Nós estamos em períodos de Páscoa,
onde muitos fazem orações pela madrugada, fazem procissões em nome daquele que um dia veio e foi morto por aqueles que deveriam lhe defender, lhe aceitar e lhe amar. Mas nós estamos em um período de Páscoa, e a minha oração é para que esse símbolo de nascimento, de morte, de renascimento, como é o Natal, a Páscoa, como é o estudo de grandes passagens da Bíblia como esta. A minha oração é para que existam líderes na terra. O Deus transforme líderes na terra em pessoas com amor, para estender as suas mãos a um mendigo que não tem onde dormir. Enquanto tantos ganham milhões de fiéis e voam em seus helicópteros e jatinhos, existem membros necessitando de amor, de uma visita, de uma palavra de apoio, de uma oração fora de hora. E quantos rejeitam um pedido de visita, mas quando chega o momento que esta pessoa recebe, a primeira coisa que faz é ir buscar o dízimo de alguém que já não anda. Eu te peço perdão por uma palavra como essa, que também serve de desabafo. Mas eu peço a Deus que fortaleça os líderes a ponto deles olharem para dentro de si e dizer em suas palestras: pedi ao Senhor, direto a Ele, bate na porta do Senhor incansavelmente, que Ele te dará aquilo que você precisa. Ele será o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele será o seu escape. Ele será a mão que te acalenta em uma noite fria. Ele será o Deus que te alimenta, que mandará alguém à sua porta te trazendo uma cesta básica. Às vezes, crianças, em finais de semana como esse que nós estamos entrando, choram amargamente pedindo aos seus pais que lhes comprem um ovinho de chocolate, que comercialmente é a representatividade da Páscoa. E não tem. Que Deus mova corações neste final de semana, é a minha oração. Para que pessoas possam abençoar pessoas. Para que Deus possa ser aquilo que essas crianças precisam. E possa ser a força para pais que não têm recursos a saber o que dizer a esses filhos. Mas, sobretudo, eu quero fechar esta palavra em uma oração. Senhor, envia o teu auxílio. Eu te peço, tenha misericórdia
desse pai, desta mãe que não tem condições, destas crianças, Pai, não apenas no meu país, mas em todo o mundo, que muitas vezes choram de fome, que dormem sem ter um alimento que tenha consumido ao longo do dia. Tenha misericórdia, meu Deus, destas crianças ao longo, Senhor, desta vida, que às vezes, em muitos lugares, estão morrendo desidratados, enquanto tantas igrejas ricas, e não importa a placa, porque eu não estou falando de igrejas, eu estou falando da igreja que deveríamos ser, humanos que amam humanos. Se o Senhor nos criou a imagem e a semelhança sua, porque nós, Senhor, somos assim, desprezamos o nosso próximo, porque nós, Senhor, não alimentamos aquele que tem fome. Eu oro para que o Senhor transforme corações de pessoas que têm condições. E quando o Senhor der condições para aqueles que não têm, que esse espírito de ganância e falta de amor não chegue na vida deles também. Eu oro pelas crianças, Pai, que estão ao redor do mundo, que não têm o que comer. A Tua palavra que eu li, Senhor, nesta noite, ela diz: batei e a porta se abrirá. Então eu bato, Senhor, nas portas dos céus, onde o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, onde governa o mundo, onde está olhando, Pai, para pessoas, e cada um pagará, Senhor, pelos seus atos. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o teu amor alcance vidas nesta Páscoa, que o teu amor, Pai, possa envolver famílias necessitadas, pessoas que, apesar da falta, continuam acreditando no Senhor. Ah, meu Deus, o tempo está no fim, chegando o momento do teu Filho Jesus Cristo voltar e levar a igreja remida, resgatada, comprada, paga pelo sangue do Cordeiro na cruz. Eu clamo por este amor sem medida, que alcance famílias, casas, vidas, crianças, necessitados, órfãos, viúvas. Senhor, anciãos, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Pai, desses corações que fazem e daqueles que fomentam a guerra, daqueles que ganham em cima, Senhor, da miséria alheia, daqueles, Pai, que querem ganhar nome na destruição de outros povos.
tenha misericórdia. Eu sei que os teus olhos estão sobre a face desta terra e que julgará ricos e pobres, bonitos e feios, pretos e brancos, e todos quantos, Senhor, foi o Senhor quem fez. E quero nesta noite te agradecer, Pai, pelo pão que nós temos à mesa, pelo ar que respiramos, pela voz que ainda sai e por tudo que o Senhor nos tem dado. Eu quero nesta noite te agradecer, meu Deus, pela dor que nós sentimos, porque através dela nós aprendemos a clamar pela tua misericórdia e a ensinar aos outros que o teu amor, Deus, ninguém pode pensar, nem mensurar, tampouco medir a sua extensão. Através desta palavra eu quero abençoar vidas, famílias inteiras, em nome de Jesus. Esteja conosco, dai-nos tua paz e não retire de nós a presença do teu Espírito. Esta é a minha oração. Amém. E graças a Deus. Me desculpem. Que Deus possa abençoar sua vida. Se você não é inscrito neste canal, eu peço por favor que se inscreva. Me ajude a levar este evangelho de amor o mais longe possível. Deixe o seu like para que esta plataforma entenda, através dos seus algoritmos, que este vídeo ele é relevante e encaminhe ele para mais pessoas. Eu te vejo amanhã, domingo, aqui outra vez, às 7 horas da noite. Deus abençoe sua vida, sua casa e todos da sua família, em nome de Jesus.